Guga, queria falar contigo sobre algumas empresas aqui. A gente tem alguns destaques corporativos e também tem umas solicitações dos nossos telespectadores. Vamos começar dando uma olhadinha, por favor, Guga, na Login, que recebeu uma proposta aí, né, de compra de 67% do capital social pela MSC, aquela empresa lá famosa por cruzeiros marítimos, né? E aí a Login confirmou que recebeu essa proposta aí, diz que vai analisar, pode movimentar quase 2 bilhões, né? Então, talvez possa trazer algum tipo de movimentação. E o pessoal do chat também perguntou de Login. Pode dar uma olhadinha, por favor, Guga? Legal, vamos pensar, vamos traçar um cenário em cima dessas possibilidades, né? Porque primeiro a gente tem que pensar o seguinte: é uma proposta, né, de compra, não é uma concretização de compra. Então o mercado todo ele tende a se movimentar e se ajustar dentro dessa proposta. Então, depois da concretização, bom, aí podemos ver destravar valor com um pouco mais de intensidade, tá? Eu já até tenho aqui o meu cenário de Login, tá? O meu cenário, o meu pior cenário era continuar a queda até os R$14. Se a gente for olhar, ela está num processo de correção desde o dia 13 de maio, tá? Meio que com o mercado como um todo, né? Desde o dia 13 de maio nós estamos aqui num processo de correção, ela chegou a estar trabalhando a R$21,21, está trabalhando aqui a R$14, tá? Chegando na região de R$14, né? Então a gente teve aqui uma queda de 32%, se a gente for olhar aqui em 32% em 129 dias corridos, 90 pregões negociados, tá? Então uma desvalorização aí de 1/3 do valor, tá, da companhia. Ela voltou para os patamares que estava trabalhando em março deste ano, tá? Então é interessante a gente olhar assim o todo, né, aonde ela vem se comportando. O ciclo de baixa de curto prazo ele está encerrado e a gente tem aqui uma possibilidade, uma situação bem interessante, Felipe, para começar uma movimentação de alta, tá? De fato, eu estou traçando aqui minha base de cálculo, minha base de análise, ela está aqui entre os dias 9 de agosto e o dia 17 de agosto. Essa aqui é a minha referência que eu estou utilizando para traçar essas possibilidades de alta aqui. Se eu for pegar a movimentação ainda que se teve do período ali da baixa, né, em função do Covid ali no início de 2020, bom, a minha projeção de alta ela fica mais interessante ainda. Mas só nessa observação que eu estou mostrando aqui para vocês, eu consigo ver que tem possibilidade para voltar ali para a região dos R$20,20. Tá? Então, o mercado, com essa notícia, com essa movimentação, tem total condições de voltar para cá, ó, de 17,70 a 18,50. Acredito que a gente possa ver essa movimentação num curto prazo e vir buscar para esse patamar de preço, né? Havendo vamos lá, né? Um movimento para aceitar essa oferta, podemos chegar até essa região aqui de R$20. E o meu pior cenário aqui de curto prazo seria bater essa região de R$14, tá? Então, estou olhando para cá. O que mais que eu tenho aqui de informação interessante? Tá? A gente percebe que os meus indicadores, eles já mostram, né, que a tendência de baixa, essa tendência que começou ali no final de abril, tá, início de maio deste ano de 2021, que essa tendência ela já está enfraquecida. Então, como é que eu percebo isso? Né? Quando tu começa a olhar a variação da cotação no tempo, ela já não é com tanta intensidade que nem nós tivemos numa janela de tempo um pouquinho anterior, né? Que foi essa janela aqui entre os dias 10 de agosto e o dia 19 de agosto. Tá? Então, o mercado está muito próximo do que a gente chama da média. E a gente nota, né, essa mudança de comportamento na intensidade aqui no indicador. Então, tem o que a gente chama aqui de divergência. Aqui nós tivemos um novo fundo em relação ao fundo anterior, e aqui a gente não tem mais um novo fundo em relação ao fundo anterior. Ou seja, o mercado está trabalhando bem dentro da média. O fato do mercado estar trabalhando bem dentro da média e o fato de ter uma notícia agora de curto prazo, tá,
se percebe, né, que a gente tem um ambiente interessante para haver uma movimentação nova, numa tendência nova, numa outra direção. Tá? Então, eu acredito que está bem interessante, sim, para acreditar que o login possa voltar ali para os patamares de R$20. Ah, bom, aí depois vamos imaginar que haja a concretização da venda, né? Login é comprada, e aí tem todo um ganho de eficiência e login começa, né, a gerar muito mais resultado, enfim, né, aí seriam cenários futuros. O que nós poderíamos olhar aqui para login? Bom, aí é outros 500, né? Aí o mercado ele entra numa outra frequência, o mercado entra numa outra batida, o cenário ele é totalmente diferente, e aí a gente ia mirar, Felipe, lá para R$42. Tá? Então imagina, seria um cenário, um contexto onde a gente utilizaria essa base de a base de dados, né? E como para fazer a análise, essa aqui, base de dados entre o dia 18 de fevereiro e 12 de março de 2020. Tá? E então o mercado entraria numa outra frequência, entraria num outro nível de preço, né? Estaria numa outra situação, num outro contexto, e a gente faria um outro tipo de análise.